colheita. A gente precisa de novos espaços, a gente precisa de novos lugares para poder ampliar nossas fronteiras, para ter mais comida, tá entendendo? A gente precisa agora de navio, porque a gente precisa viajar e trazer grão, e a gente precisa mandar vinho, e precisa trazer azeite, precisa mandar especiaria. Tá entendendo a história da humanidade? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo. O grande barato nesse texto, para terminar, é que Deus fala mais ou menos assim: poxa, você descobriu que lavrando o solo você vai conseguir uma produção legal e vai me trazer uma oferta disso? Puxa vida, que bom que você descobriu isso, né? O teu desejo de continuar crescendo, já notou como é que é fazendeiro? Ele tem 1 hectare e não está bom, ele precisa de 10 hectares, 10 hectares não está bom, ele precisa de 100 hectares, 100 hectares não está bom, ele precisa de 1000 hectares, depois ele tem 100 mil hectares. Tem gente que tem 300 mil hectares. E não é o suficiente. Ele dá na Cátia Abreu, dizendo que a gente não pode, inclusive, ter nada preservado na beira do rio. Que nós temos que alimentar o mundo com grãos. A gente só está repetindo uma história. E mau procedimento. Qual seria a alternativa? Você pode. Voltando lá para o que o apóstolo Paulo falou. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Se há um texto no qual isso se aplica, é esse aqui. Tá, você pode. Vai ter uma primeira, segunda colheita boa, mas não lhe convém. Isso vai ser contra você mesmo. Se você continuar lendo a Bíblia, sabe, ler a Bíblia linearmente para mim é uma delícia, porque você vai ver a evolução daqueles povos do Oriente, a prosperidade absurda da Babilônia, que é o grande exemplo de prosperidade que vai ter, e você olha para a Babilônia hoje. Está lá, é testemunho vivo de que não tem solo fértil mais, foi todo ele lixiviado, foi todo ele aluviado, foi todo ele levado para os rios assorearam. Não tem rio, tem lugar que tinha rio, não tem mais rio, é um desertão, porque encheu, tampou, não tem mais. As árvores que estavam lá, que foram usadas para construir tudo, elas é que puxavam a água lá do fundo e faziam as nascentes terem água para fazer os rios encherem. Não tinha mais as raízes bombeando água. Sabe quanta água que bombeia uma floresta dessa? O volume de água circulante sendo bombeada por capilaridade por uma massa de mata dessa aí. Arranca isso tudo, o rio seca. Aí a terra que ficou solta vai para o leito do rio. Aí a água vai correr por sobre isso, vai levar os nutrientes, aí vai inundar lá embaixo. Por isso que vai acabar num dilúvio, deu para entender? Por isso que acaba num dilúvio. Faz todo sentido. Quando você lê a Bíblia, assim, para mim faz um sentido. Então deixa de ser a história da carochinha, para falar assim, tá aí, tá na cara. Então, quem tem que aprender a vida, gente? Primeiro, que o grande barato é que a gente pode ser jardineiro. E isso está na mão de alguém que tem uma sacadinha, para começar, e está na mão do cara que tem uma propriedade grande. E pode aprender a conviver com essa floresta. E como é a dica para quem estiver assistindo isso aqui? Cara, tem uma área de mata, não larga ela preservada. Eu chamo isso de ambientalismo do abandono. Esse ambientalismo maluco do IBAMA, do INCRA, do IAP, dessas porcarias desses órgãos públicos que botam a cerca e falam, não pode entrar. Não foi para isso que Deus nos fez. Deus nos fez como uma espécie dentro do bioma da floresta. Nós pertencemos a esse bioma. A ação antrópica não precisa ser de rapinagem, de destruição, de quebrar tudo, de estragar tudo, como tem sido nos últimos 7 mil anos. O nosso chamado é estar dentro disso, manejando isso. Abrindo uma clareira aqui, outra ali, permitindo que as coisas cresçam, que os animais venham, por essas garças que param aqui todo dia, a quantidade de nutrientes que esse bicho deixa aqui toda noite. Não é bonito? Imagina a quantidade de fósforo que tem ali. Cara, tirar aquela serrapilheira dali de baixo, espalhar, meu Deus, quanta coisa boa que não vai nascer aí. E elas vão buscar isso pra gente de graça. Quantos quilos de NPK essas garças conseguem depositar aqui de graça, ano após ano.
que elas vão buscar lá no rio. Comer peixe, fazer, depois vir dormir aqui. De grátis. Pense bem. Manejar isso. Permitir que a floresta coma disso. Saber que o excedente disso pode ser usado. A tua horta ali, tá aí, ó. Todo o fósforo que você precisa está ali. Só ir ali embaixo, mas vá na hora que a garça não estiver. Senão você vai também sair com fósforo na sua cabeça. O cabelo vai crescer mais rápido. Hã? O cabelo vai crescer. Eu estou pensando em passar aí lá. Você seria uma boa, né? Eu tô Dorme uma pensando em noite ir lá, ali. né? Ou seja, manejar a mata. Entender que a gente pode alimentar os animais tirando pasto de dentro da floresta e ser jardineiro em vez de ser fazendeiro. Sabe, Luiz, o sofrimento dos 5 anos tentando ser fazendeiro ali é o sofrimento de Caim, cara. Pô, não entendo por que dá errado. Porque você começa a arrumar solução maluca, começa a inventar coisa que não existe. Deixa a mata crescer, ainda mais naquele lugar onde você está, né? Deixa a mata crescer e maneja a mata. Quanto fruto, quanto legume, quanto carboidrato, quanto madeira mesmo você consegue fazer, só com poda. A gente está com um problema aqui de acúmulo de madeira já, né? Só de fazer poda. Não matamos a árvore, não estragamos. Aliás, quem derrubou aquela árvore lá? Não sei. Acho que se ela caiu. Não, aquilo está cortado a machado. Filho de Machado. Foi o Oswaldo que de derrubou longe. aquilo? Não sei. Perguntou quem? Perguntar quem fez aquilo, né? Tem uma moreira lá gigante, foi derrubada. Né? Eu vi lá, estranho, né? Alguém quebrou uma árvore. A gente não precisa quebrar a árvore, a gente pode simplesmente podar, quando ela morrer, ela vai virar lenha, vai virar chão. Deu para entender qual foi o procedimento mal de Caim? Não é matar Abel só. Matar Abel é uma consequência de uma substituição. E por que Deus não aceitou? Porque ele falou, não é isso que eu te chamei para fazer. Se você proceder bem, Caim, vai dar tudo certo. Se você manejar isso como um jardim, e jardim já notou que qualquer um consegue fazer. Agora, ser fazendeiro não é fácil. É muita força física, é muito pesado. Diga você, né, Luiz? É pesado. Agora, jardinagem é um troço que uma velhinha faz com a tesoura na mão. Aí você começa a crescer seus tomateiros, começa a crescer sua abóbora, abre uma clareira, entra um aipim, faz não sei o quê, daqui a pouco tem fruta. Olha, essa árvore aqui morreu, vamos deixar, então vamos botar uma frutífera no lugar dela. Tá claro isso? Serviu para vocês para alguma coisa? Deu para dar mais uma luz? E assim, dá uma lida na Bíblia daqui para frente, aí vai vendo o processo. Os filhos de Caim, os netos de Caim, né? Como é que vai chegar na Torre de Babel, como é que vai chegar em Noé, como é que o ser humano depois volta a se organizar da mesma forma, e observa que a Bíblia trata de um povo pastor ao longo de todo o Velho Testamento, contraposto a um povo de agricultores, lavradores, que simbolizam o Velho Testamento inteiro, que são os egípcios, que depois são substituídos por outros agricultores, os babilônicos. E aquele povo de pastores acaba sendo escravizado o tempo todo. Isso é a história da humanidade. Não é muito legal? Não é? Então leiam a Bíblia com inteligência, porque não tira pedaço. Todo o resto a gente vai aprender de lições de Deus pra gente. Mas Deus nos chamou para ser jardineiro. E jardinagem depende de observar, prestar atenção, estar pronto a servir, cuidar e conservar. Se a gente fizer isso, a gente faz boa jardinagem. Agrada a Deus. E aí a gente vai estar fazendo, para terminar em Lucas 4, né? Buscando o reino de Deus. E todas as outras coisas que você tenta conseguir com a fazenda vão ser acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Amém? Amém. Espero que tenha sido bom para vocês.